Olá pessoal, agora vamos nessa aula de exercício que vamos tratar de alguns exercícios de diferenciabilidade de funções de várias variáveis. No caso, eu vou tratar de funções de duas variáveis, mas isso também pode ser, existem exercícios com três, mas o foco aqui vai ser em duas que já tem bastante problemas aqui para lidar. Então, o primeiro exercício aqui sobre diferenciabilidade é usando a definição, né? Então, primeiro mostra usando a definição que essa função f de x e y igual a x quadrado mais y quadrado é diferenciável. A princípio é uma função relativamente simples, mas vocês vão ver que usar a definição dá muito trabalho, né? Então, de acordo com a definição, para f ser diferenciável, essa f, né? Primeira coisa é que as derivadas parciais devem existir. Vou colocar outra cor aqui. As derivadas parciais devem existir, ou seja, a gente calcula a derivada de f em relação a x. Isso é fácil, né? Ver que existem, né? A primeira é a derivada em relação a x dá 2x. E a derivada de f em relação a y, em qualquer ponto x, y, sempre dá 2y, né? E a segunda condição é que esse limite, que eu vou escrever aqui, limite para x e y tendendo a um ponto AB, né, de R2, então ela é diferenciável nesse ponto, digamos, AB, se esse limite, né, para x e y tendendo a AB, de f de x, y menos f de a, b, mais f x, a derivada de f em relação a x, calculada em AB, vezes x menos a, mais a derivada de f em relação a y, calculada no ponto AB, vezes y menos b, tudo isso dividido pela norma de x, y menos o ponto AB. Esse limite tem que dar zero. Bom, é o que vamos fazer agora, né? Vamos calcular esse limite e mostrar que esse limite dá zero. Então vamos lá, substituir cada coisa, né? Então aqui nós ficamos com limite para x, y tendendo a AB de f, bom, já vou substituir, né? Estou colocando f de x, y. O f de x, y é x quadrado mais y ao quadrado, né? Menos o f de AB, seria o f de x, y, né? Calculado no ponto AB, então nós ficamos com a quadrado mais b ao quadrado, mais fx calculado em a, b, né? Dá 2a, vezes x menos a, mais o fy calculado em AB, dá 2b, vezes y menos b, tudo isso dividido por norma desse valor, que é basicamente raiz, a distância do ponto xy até o ponto AB, né? Ou seja, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Bom, então é esse limite todo. Mas esse limite todo aqui, x, y tendendo a b, vamos abrir essa conta para essa equação toda, fica x quadrado mais y, esse termo todo, né? X quadrado mais y quadrado menos a quadrado menos b ao quadrado menos 2ax mais 2a ao quadrado menos 2by mais 2b ao quadrado, tudo isso aqui dividido por raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Bom, então tudo isso aqui fica igual
vou colocar nessa outra aqui, ao limite para x, y, tendendo a b, de x ao quadrado, eu vou agrupar os termos aqui, ó, x ao quadrado, 2ax, e os termos de a, aqui a quadrado e menos e mais 2 ao quadrado. Então, ficamos com x ao quadrado menos 2ax menos a ao quadrado mais 2a ao quadrado. E no outro, nós ficamos com y ao quadrado menos 2by menos b ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Bom, então ficamos com o seguinte limite aqui, x, y tendendo a b, de x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. E o outro fica mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Bom, isso daqui então, vocês percebem que essa parte aqui, né, em amarelo, essas duas partes aqui, né, em amarelo, são quadrados perfeitos na realidade. Então esse limite aqui de x, y tendendo a b, isso aqui pode ser escrito como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo isso aqui dividido pela raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Bom, note também que podemos escrever dessa forma, né? Vou colocar em verde. Isso daqui, eu posso escrever isso elevado a meio, vezes o mesmo termo, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado elevado a meio, né? Que mantém a base e somos expoentes, né? Se daria 1. Mas o de baixo também é uma raiz, ou seja, elevado a meio, é mais ou menos você corta essa parte aqui com essa daqui, né? Então, o que obtemos no final é limite para x, y tendendo a b, de raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, e quando você faz o limite para x, y tendendo a b, isso acaba dando zero, ou seja, logo f é diferenciável para todo AB, né? Para todo ponto AB pertencente ao R2. Então, aqui é a forma de provar que uma função é diferenciável via definição. Evidentemente que isso daí, dependendo da função, né, não fica tão simples de ser provado. Eu vou pegar esse exemplo aqui, um exemplo de função que não é diferenciável num ponto. A gente trabalha com outras formas de diferenciabilidade. Aqui, por exemplo, está falando que dada essa f de xy, que é 3x quadrado y quadrado dividido por x à quarta mais y à quarta, se x e y diferente de 0, 0, e 0 se x e y igual a 0, 0,
Então, provar que as derivadas parciais em zero existem, mas f não é diferenciável em zero, zero. Bom, vamos primeiro provar que essas derivadas parciais existem, né? Então, é claro que não dá para calcular direto, né? Então, a gente usa a definição de derivada parcial, usa a definição de cálculo de derivada parcial, né? Então, derivada de f em relação a x em 0, 0, pela definição, isso é o limite, então h tendendo a zero, de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, dividido por h. Isso é a definição de derivada parcial no ponto 0, 0. Substituindo os valores, aqui sempre o h tende a zero, mas não a zero, né? Então, se substituir aqui, nós ficamos com um limite para h tendendo a zero de f de h0, né? Então, x é h e y é zero. Quando você vem na definição da f, você substitui essa parte de cima, né? Que é 3x quadrado, y quadrado, x à quarta mais y à quarta, né? Mas você substitui ali e dá zero, né? Então, f de h0, isso é zero. Então, a gente fica com zero, f de 0 é zero também, né? Dividido por h. Nós ficamos, então, com o limite para h tendendo a zero de 0 sobre h, que evidentemente, né, é zero. E a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0, isso aqui é o limite para k tendendo a zero de f de 0, 0 mais k, menos f de 0, 0, dividido por k. Substituindo, então, também, né, de modo análogo, aqui a gente tem o f de 0k. Limite para k tendendo a zero. F de 0k também é zero. E o f de 0 é zero. Se divide tudo isso dividido por k, a gente chega então que o limite para k tendendo a zero de 0 sobre k, isso acaba sendo também zero. Ou seja, as derivadas parciais existem e dão zero. Bom, porém a f não é diferenciável por quê, né? A gente viu lá que, pela definição, que a f, para f ser diferenciável, tem que existir as derivadas parciais e aquele limite dá zero, né? Mas tem um resultado que diz que se a f é diferenciável, então ela é contínua. Então, f diferenciável, implica em f contínua. Bom, se isso é válido, significa que se f não é contínua, então a f não é diferenciável. Isso é a contrapositiva, né? Então o que vamos mostrar é que a f na realidade não é contínua. Como? Vamos calcular o limite para x, y tendendo a 0, 0, né? Vou mostrar que o limite na realidade para x, y tendendo a 0, 0 não existe, né? Então vamos mostrar que o limite para x, y tendendo a 0, 0 de 3 x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x à quarta mais y à quarta, não existe. Aqui vamos mostrar. Como que a gente mostra isso? Primeiro eu vou considerar a curva gama de t igual a 0t. Então, se a gente pega essa curva aqui, o limite
para t tendendo a zero, desse substituindo, né, x igual a zero, y igual a t, a gente vai ficar com 3 vezes zero vezes t, zero ao quadrado, né, t ao quadrado, dividido por zero à quarta, mais t à quarta. Bom, isso é zero, né? Limite para t tendendo a zero de zero sobre t à quarta, né? Que é zero. Vamos pegar agora gama de... vou escolher outro nome. Chamar de delta de t igual a t e t. Então, nesse caso, o limite para t tendendo a zero da função aqui fica, então, 3t quadrado dividido por t à quarta mais t à quarta. Isso aqui é o limite para t tendendo a zero de 3t à quarta sobre 2t à quarta, né? Isso aqui é o limite para t tendendo a zero de 3 meios, que é 3 meios. Ou seja, os limites deram diferente, logo, esse limite de x e y tendendo a 0, 0, de 3x quadrado, y ao quadrado, dividido por x à quarta, mais y à quarta, não existe. E, portanto, f não é contínua em 0, 0. E concluímos com isso, né? Concluímos que f não é diferenciável. Não é diferenciável em 0, 0, né? Pelo fato da f não ser contínua. Bom, então eu vou parar aqui e vou deixar no próximo vídeo para fazer mais 2 exemplos. Até a próxima.